Ágil é uma forma de pensar. Até tem uma palestra de um dos signatários do manifesto, uma das pessoas que escreveu o manifesto, dizendo que a gente tornou o ágil um substantivo, ao invés de um adjetivo, que era o que originalmente significava. Ser mais ágil é ser mais enxuto, ser mais simples, né? E é sinônimo de ser mais adaptável. E as pessoas acham que ser mais ágil é simplesmente ser mais veloz. A velocidade realmente é uma característica de ambientes ágeis, mas não a velocidade por si só, e sim a maneira como a gente consegue entender que os grandes problemas podem se tornar pequenos problemas, e que se a gente tiver foco e um bom mecanismo para priorizar o trabalho a ser feito, olhando o seu cliente, o seu negócio, aquilo que é mais valoroso para o seu contexto, e aí sim trabalhar a eficiência da execução disso, é a soma dessas partes que levam a um resultado melhor. Então, ser mais ágil é ser mais adaptável, e isso é muito mais um pensamento do que uma prática por si só. O ágil não necessariamente começa na liderança, o ágil começa no comportamento e no pensamento de cada indivíduo, de cada pessoa. Quando a gente fala de transformações organizacionais, aí a gente tem uma dependência maior do envolvimento e das reações das pessoas que chamamos de líderes, né, que nas organizações hierárquicas ocupam uma função formal nesse sentido, tem um cargo que representa essa liderança. A liderança também não é cargo, né? Mas, para este contexto, tem uma associação. Para transformações organizacionais, somos dependentes, sim, das lideranças, porque elas são tomadoras de decisão, elas têm uma concentração de poder dentro desses ambientes e, portanto, elas são capazes de realmente mudar as coisas. Mas no nosso dia a dia, cada um pode exercitar o seu pensamento ágil em tudo que faz, no trabalho, na vida pessoal ou na resolução de qualquer problema de rotina. A escala da agilidade, ou a escalada, né, também falam escalar o ágil, é muito interpretado como ter mais times chamados de times ágeis, que, em geral, também são chamados de squads, que é o nome que veio do Spotify, e que, em geral, são times que têm mais ou menos a configuração de um time Scrum, um dos principais métodos, frameworks de times ágeis, né, escrito por pessoas que também escreveram o Manifesto Ágil, que é a base de toda essa narrativa da agilidade, dentro do contexto nascido em tecnologia e depois espalhado pelo mundo organizacional, né. Então, times Scrum, multidisciplinares, com papéis específicos, tal, geralmente são sinônimos de times ágeis, geralmente chamados de squads. E aí as pessoas entendem que escalar agilidade é ter mais squads, ou colocar squads em todos os lugares da organização. E a partir daí você tem uma combinação de fatores e caminhos quase que infinitos sobre como chegar lá. A gente que acha que manter as áreas e trazer práticas ágeis para essas áreas é uma forma de escalar. Não vou dizer que não é, não sei. Difícil a gente dizer o que é o que não é, né? Se escalar é sinônimo de amplificar, é um caminho. Então, eu vou tornar o meu marketing mais ágil, como marketing. O RH mais ágil, como RH. Financeiro, mais ágil, como RH. E, geralmente, isso não quer dizer ter times multidisciplinares nessas funções, porque são funções. Significa ter pessoas do marketing trabalhando de outra forma. Pessoas do RH trabalhando de outra forma. Que isso, por si só, já tende a trazer muita melhoria para as pessoas, para os processos, para o resultado. Outra maneira da gente pensar a agilidade da perspectiva organizacional é realmente entender o que é cadeia de valor dentro daquela organização. Então, que produtos e serviços aquela empresa oferece para resolver o que de quem lá fora, e aí, internamente, revisitar a sua visão, a sua estrutura, o seu design organizacional, para promover maior impulsionamento da perspectiva de experiência do cliente dentro desses produtos e serviços, que na Bain Company a gente chama de taxonomia. A partir daí, entender como é que esse sistema todo vai operar, trabalhar a governança como impulsionadora do desenvolvimento da agilidade dentro da organização, trabalhar os elementos que são indutores de comportamento, como o processo de avaliação, as famosas metas, o que a empresa entende como reconhecimento, o que é meritocracia para aquele ambiente, o que é trilha de carreira e tudo isso, que são grandes indutores do comportamento das pessoas, que dizem muito sobre as regras do jogo naquele ambiente, naquela organização. Trabalhar as formas de trabalho, né, como é que os times no dia a dia atuam,
Trabalhar também toda a estrutura de alinhamento estratégico organizacional, e esses elementos, eles, em geral, levam a organização, dentro do seu caminho, do seu contexto, a entender o que é agilidade organizacional para aquele ambiente. E quando isso caminha bem, se mostram evoluções mais sustentáveis, mais sólidas, porque elas impactam as dimensões que são impulsionadoras dessa mudança cultural, que vai se refletir nos processos de trabalho também. Ela precisa ser co-construída pelas pessoas que estão ali dentro, e ela fica com a cara daquele ambiente, com aquela organização. Então, eu hoje vejo este caminho como o caminho mais sólido da escala da agilidade, que é a consolidação da agilidade na cultura, nos processos e na forma daquela empresa operar. O quanto isso conversa com os frameworks de escala do mercado, há controvérsias na minha perspectiva. A gente tem uma série de referências instituídas no mercado, né, sobre agilidade em escala. O LESS, o Scrum of Scrums, o Nexus, o SAFe, etc. E, sinceramente, para mim, todos eles trazem bons insights, referências de formas de se resolver problemas mais sistêmicos, mais organizacionais, porém, não recomendo a ninguém, a uma empresa, que implante ou implemente nenhum deles, porque são frameworks, eles são descrições mais genéricas que precisam ser contextualizadas. E, ao ser contextualizadas, é muito perigoso a gente querer fazer um by the book de um framework de escala. Então, é importante entender o que toda essa bibliografia e essas experiências trazem para a gente tomar boas escolhas de caminhos dentro do nosso próprio contexto. A gente tem 2 caminhos de mudança mais falados, citados na organização, numa organização. Um é o chamado bottom-up, que é onde a base, as pessoas mais no dia a dia, que tendem a executar mais as tarefas que vão movimentar aquela organização, porque se a gente for bem crítico a olhar a natureza do trabalho de cada camada de uma hierarquia organizacional, quem realmente desenvolve valor da perspectiva do seu cliente lá fora é a camada mais tática de execução. O resto dali para cima são todas atividades vinculadas a gerir aquele ambiente, né? Que deveriam ter como pensamento principal melhorar e impulsionar a vida de quem está na ponta fazendo a atividade que agrega valor. Infelizmente, não é sempre o que acontece. Por isso que a gente tem tanta entropia nas organizações, né? Quando o movimento de mudança de cultura, de prática, vem desse bottom-up, de baixo para cima na pirâmide, ele tende a trazer, sim, uma série de benefícios para as pessoas, às vezes para o resultado das áreas. Ele geralmente se configura um movimento muito valoroso, porque as pessoas se envolvem, e dentro de cada contexto, de cada espaço de autonomia, elas conseguem mudar alguma coisa no dia a dia delas. Isso é muito bom, geralmente. As pessoas já vivi isso. A gente chama de otimização local. Né? Você está no espaço ali, que é restrito, tem um monte de dependência, tem, sim, mas ali eu consigo fazer mudanças, acordos, enfim, e impulsionar uma dinâmica melhor. Qual que é o problema desse bottom-up quando não existe o sentido inverso, o top-down? É que uma hora você bate no teto. Você chega no limite do seu espaço de autonomia de tomada de decisão. E aí, isso pode se tornar frustrante e limitante. Será limitante e pode se tornar frustrante. Quando o movimento vem só top-down, o problema é diferente. Você tem a alta hierarquia, as pessoas que tomam decisões impulsionando uma mudança, porém, geralmente, quando vem só nesse sentido, sem envolver ou escutar os demais níveis, que é a famosa mudança empurrada. Ela também tende a trazer muito atrito no caminho. As pessoas se sentem menosprezadas, não ouvidas e etc. E a consequência disso é que as pessoas deixam de se envolver de verdade com essas mudanças. Então, também não é um caminho muito recomendado. O que geralmente se faz? A via de mão dupla. Né? Em empresas hierárquicas, é importante que a alta liderança se envolva e consiga, assim, ser exemplo e, de fato, impulsionar as mudanças necessárias, principalmente as lideranças. Mas é preciso que as pessoas que estão no dia a dia também se envolvam, também experimentem os seus processos de melhoria, também sejam agentes de mudança, para que isso, a soma dessas partes, torne a organização melhor, desenvolva uma nova cultura. E a cultura nada mais é do que
a soma ou a multiplicação, depende da conta que a gente vê que representa isso aí, mas ela é reflexo das relações que as pessoas têm dentro de uma organização. Então, se as pessoas se relacionarem de maneira diferente, e isso ser o novo normal daquela organização, ser o novo esperado, o novo quase que padrão, isso é a nova cultura. Então, ela precisa ser desenvolvida por todas as pessoas que estão naquele ambiente.